Bora lá, pessoal? Vamos encerrar? Né? Então vamos lá para a última aula. Até falei para o Rodolfo que foi sacanagem me colocar para ser o último, que aí o nível de... o ponto de corte subiu demais na conta e eu venho para poder encerrar o curso de vocês. Mas de antemão, quero parabenizar a todos por estarem aqui, por estar em casa, na live. Eu estava vindo para cá, a galera descendo ali no 85 para os bloquinhos. Então cada um está almejando um futuro. Tá? Cada um sabe o que quer para vocês. Então... antes de mais nada, se sintam vencedores por poder estar aqui, tá bom? Meu nome é Christian, eu vou estar conduzindo com vocês dois tópicos que eu tenho meia hora para falar, né, de dois assuntos extremamente volumosos. A gente tem que falar aqui sobre a parte de combate a incêndio e a parte de condutas do socorrista, beleza? Então vamos começar. Se eu for falar primeiro, né, se eu for falar em incêndio, a primeira coisa que eu tenho que saber, qual que é a diferença que tem de incêndio para fogo? Não é a mesma coisa, não é. Fogo, você controla as chamas. Incêndio, foi embora o boi com as cordas. Você perdeu o controle ali, beleza? Então é tipo uma pessoa casada. Tu é casado? Não, já era, filho, perdeu. Já pisou no laço do passarinheiro, rodou, tá? Então a pessoa casada, alguém te controla. Você não faz mais o que você quer. Então isso é igualzinho fogo. Alguém tá te controlando. Aí uma pessoa solteira, cara, vai para onde você quer, faz o que quer, a hora que quer, exceto se for um solteiro concurseiro. Aí não. Aí você é controlado e ditado por editais, beleza? Tá. Mas independente se eu tenho fogo ou se eu tenho incêndio, eu tenho uma reação química. E nessa reação química, haverá desprendimento de uma grande quantidade de luz e calor. Eu não estou preocupado com a luz. A minha preocupação é com o calor, porque é o calor que vai estar causando prejuízos lá na Assembleia, onde é o seu próximo emprego, né? Lá na Assembleia, onde você vai estar trabalhando, destruindo tribuna, banco e machucando pessoas. Alguém aqui já se queimou? Dói ou não dói? Dói demais. Só não dói mais que a dor de um coração apaixonado não correspondido. Aí dói bastante. Mas vocês, mulheres, não sabem, né, bem o que é isso. Vocês são umas desalmadas. Tá? Brincadeira. Brincadeira. Perdão. Pessoas, só para vocês não dormir. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho que primeiro conhecer o meu inimigo, para depois aprender a combater. Então, de início, vamos aprender como que o fogo se processa, como que acontecem as chamas. E de uma forma clássica e antiga, a gente fala nisso aqui, ó. Triângulo do fogo. Para haver combustível, para haver chamas, para haver fogo, a combustão em si, eu preciso de combustível, eu preciso comburente e eu preciso de calor. Presta atenção, isso é clássico. Isso aqui é clássico, tá? Para ter chama, eu preciso de combustível, comburente e calor. E o combustível pode ser encontrado nos 3 estados da matéria. Existe combustível sólido, existe combustível líquido e existe combustível gasoso. Isso aqui vai me ajudar a classificar o incêndio lá na frente. Comburente é o que alimenta as chamas e ela é alimentada basicamente pelo oxigênio. Então, o oxigênio não é combustível. Presta atenção, o oxigênio não é combustível. O oxigênio alimenta as chamas. Então, ele é um comburente. Além do oxigênio, eu cito também o cloro. De uma forma secundária e muito raro de você encontrar, o cloro também funciona como um comburente. Mas vai que a banca te fala que o único comburente... Não, né, que o único comburente é o oxigênio, e não é. O cloro também funciona como comburente, beleza? E pensem no calor como uma transmissão de energia. É uma energia, não é fogo. Calor não é fogo. Se você atritar uma mão na outra, calor. O carro estacionado lá no sol, né, quando você abre a porta dele, calor. Pensem nisso. Calor é uma fonte de energia que aquece os combustíveis, seja ele sólido, líquido e gasoso, tá bom? Transformando o sólido e o líquido em um material no estado gasoso. Para queimar, tem que sair do estado sólido para gasoso, tem que sair do líquido para gasoso, porque o oxigênio e o cloro é gás. É gás, eles têm que reagir. Então, de uma forma clássica, a gente fala, isso é o triângulo do fogo. E quando o combustível reage com o comburente na presença do calor, eu tenho a reação em cadeia. Reação
em cadeia. E aí, policial, eu não tenho mais triângulo do fogo, aí eu tenho o quadrado do fogo. Então, se falar na prova tetraedro quadrado do fogo, lança para mim reação em cadeia. Fechou? Se na prova falar só em triângulo do fogo, não fala-se em reação em cadeia. Show? Beleza? Então tá massa. Ó, sabendo que o oxigênio é um material, é um comburente que está no estado gasoso, eu tenho que tirar o combustível do estado sólido para ele reagir. Do jeito que está o oxigênio que está aqui na sala, ele não reage com esse acrílico, ele não reage com essa madeira. Mas, se eu aquecer o acrílico, ele sai do estado sólido para o estado gasoso, ele decompõe, ele quebra em moléculas menores e aí eles reagem. Se eu pego um combustível líquido, tá? Tipo álcool aqui, ó, ele vai... sabadou, né? Então, se ele tá aqui, ó, né, na forma líquida e passa para o estado gasoso, ele evapora, ele sai moléculas de álcool, ele não quebra, é só evaporação. E o combustível que já é um gás, né, o combustível que está no estado gasoso, ele só precisa reagir com o oxigênio. Já é um gás, só é reagir, tá? Então eu tenho que acertar concentração, eu tenho que alinhar só a concentração. Fechou essa parte? Conversa comigo? Pronto, beleza. Então conheci como que acontece as chamas. Agora, próximo passo, vamos classificar os incêndios. Beleza? Depois que eu conheço a construção das chamas, a gente vai classificar. E as classes de incêndio, as principais é a classe A, B e C. São as principais classes. Tem outras. Tem classe D, tem classe K, tem classe E, tem outras classes. Mas as principais são essas três aqui. Então, a classe A é formada por combustível sólido. Característica: combustível sólido, sempre queimar em superfície faz labareda. Queima em superfície faz labareda. Você vê aquele espectro de luz bonito, chama atenção. É ou não é bonito o fogo? Fascinante. Quando éramos crianças, a gente brincava com fogo, não é? Colocava fogo no plástico, fogo no bombril. Vocês fizeram isso, então chama atenção. E se o que estiver queimando for material sólido, formará brasas. É regra. Todo incêndio classe A, que envolve sólido, no caso, queima em superfície faz labareda. Queima em profundidade faz brasa. Beleza? O incêndio classe B, ele é formado por material líquido, queima somente em superfície. Nunca o líquido queimará em profundidade. Um incêndio classe B, que é em líquido, queimará somente em superfície. O incêndio classe C é material que está pronto, dá choque, tá? Então, tudo que der choque é classe C. Cristian, me ajuda a gravar, a prova está chegando. Bora lá. O material que é classe A, o incêndio classe A é de sólido, forma brasa. A única coisa que apaga a brasa é água. Se eu quero apagar a brasa, eu tenho que jogar água, beleza? Então, incêndio classe A é o que apaga com água. Pronto, não erro mais, é o que forma brasa. Incêndio classe B é o do líquido, você só bebe coisas líquidas. Não dá para beber um pedaço de madeira, um pedaço de papel, não, só bebe coisas líquidas, você associa. Não que é para beber gasolina, querosene, diesel, óleo, não, mas é só para lembrar que é líquido. Classe C, energizado, dá choque, tudo que der choque, tudo que está energizado é classe C. Fechou? Fechou? O básico é esse. Os clássicos são esses. Existem outros. Classe D. Metal pirofórico. Metais que queimam, né? Metais pirofóricos. Tá? Os metais alcalinos. Clássico deles. Lítio. Na bateria do celular de vocês. O mais comunzão. Lítio, magnésio, sódio, urânio, tá bom? Metais, né, pirofóricos. Classe K, óleo e gordura. O mesmo comportamento da classe B, só que uma origem diferente, né? Uma origem diferente. Beleza. Até aqui tá de boa? Bora aqui agora, então. O que eu tenho de agente extintor? Falamos da água. Eu tenho a espuma mecânica,
eu tenho os extintores de pó químico seco, eu tenho os extintores de CO2, tem outros, tipos de halogênio, grafite, aí tem os especiais. Vamos dos clássicos. Água. Água é para ser utilizada apenas em incêndio classe A. Cara, você não vai jogar água em líquido inflamável. Você não vai jogar água em material energizado, porque vai dar choque. Deu choque, morreu, e ultimamente cada um está podendo morrer só uma vez. Então, não, tá? A água em classe C, nem sonho. Água em metal pirofórico, explode. Água em óleo, boil over não, sloop over, né? Dá uma explosão ali do líquido também. Então, água é para ser usada em incêndio classe A. Pronto. Quer apagar o incêndio? Classe B. Beleza. Então, mais massa de todos aqui, ó, espuma mecânica. Então, mais massa para apagar incêndio em líquido inflamável, espuma mecânica, tá bom? Mas a espuma você pode usar também em incêndio classe A, beleza? Você não vai usar a espuma na classe C, porque na espuma tem água. Então, não vai virar, beleza? O extintor de pó químico, nossa, esse é massa. Esse aqui você pode usar num monte de coisa. Depende do tipo de pó. Dependendo do tipo de pó, você pode usar ele em incêndio classe A, classe B, classe C. E após especiais, tipo pó de grafite, que você usa na classe D. Então, dependendo do pó, você usa na classe A, B e C. Dependendo do pó, você só usa na classe B e C. Então, depende do tipo de pó que está lá dentro. O extintor de CO2 é a primeira escolha no incêndio de material energizado, classe C. Então, primeira escolha para material energizado, extintor de CO2, beleza? Mas você pode usar ele também na classe B. Fechou? Tranquilo? Tá. Como é que esses extintores vão agir? Aí vai depender aqui, ó. Como é que a gente faz para poder controlar as chamas? Eu tenho que vir e desmontar o triângulo do fogo. Então, quando eu retiro o comburente, eu faço algo chamado abafamento. Quando eu venho e retiro o combustível, eu faço algo chamado isolamento. Quando eu retiro o calor, eu faço resfriamento. Então, o meu agente extintor, ele vem aqui e trabalha quebrando o triângulo, ou, olha você pulando aqui, ó, ou fazendo a quebra da reação em cadeia. É só vir desmontar o quadrado do fogo. A água ela faz resfriamento e de forma secundária ela faz abafamento. A espuma mecânica cria abafamento. Ela cria uma capa por cima do líquido e de forma secundária ela faz resfriamento. O pó químico, ixi, aqui faz tudo. O pó químico, primeira coisa que ele faz, quebra de reação em cadeia, ele faz abafamento e ele faz resfriamento. A única coisa que o pó químico não faz é isolamento, porque não dá para a gente jogar pó e imaginar o pó pegando as coisas e movendo elas de lugar, né? Retirando o material dali. Mas o pó químico, ele faz quebra de reação em cadeia, abafamento e resfriamento, beleza? E o CO2, ele vai trabalhar, a primeira coisa que ele faz, abafamento e de forma secundária, resfriamento. Fechou, policial? Os gases inflamáveis. Classe B. Eles entram dentro da classe B, tá? Os gases entram dentro da classe B. Por quê? A maioria da forma, né? A pergunta do colega, né? Onde que entram os gases inflamáveis? Por classificação, eles entram aqui, ó, dentro da classe B. Vou te dar um exemplo, você não esquece. O gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, tá? Ele entra aqui. E a forma de combater as chamas no incêndio em gás é isolamento. É isolamento, é fechar registro, é não deixar ele ter contato com o combustível. Nenhum desses agentes é aplicável em um incêndio que envolva gás. Fechou? Tranquilo até aqui? Então, beleza, vamos responder uma questão? Só uma, porque não dá muito tempo não dá tempo de responder todas. Página Chanes. 58. Na trave. Cara, eu não sei como é que tá o tempo, pai? Tem mais 2 minutos? Tem, pronto, ganhei. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa aqui com relação ao distanciamento de extintores, né, que não deu tempo de falar na outra turma lá. Aqui eu vou te falar. Põe na sua cabeça, distância entre os extintores.
15, 20, 25. Grava esse número. 15, 20 e 25. Se o risco da edificação for um risco alto, se tem muito risco de incêndio, a distância entre um extintor e outro tem que ser de, no máximo, 15 metros. Em um local onde o risco da edificação é baixo, tipo assembleia, cara, qual que é o risco de incêndio na assembleia? Mínimo, não é? Então, a distância entre o extintor de incêndio e o outro pode ser de até 25 metros. E quando é um risco intermediário, 20 metros. Então, a distância entre um extintor e outro depende do risco da edificação. Você vai gravar 15, 20, 25. Fechou? Bora lá, então. Questão 8. Para que a combustão aconteça, página 58. Para que a combustão aconteça e se mantenha, são necessários 3 elementos que compõem o triângulo do fogo. Porém, há necessidade que ocorra um processo de integração entre esses elementos, que fechará o tetraedro do fogo. Assinale a alternativa que cita o processo fundamental para que ocorra a combustão. Então, bora. Se eu falar triângulo do fogo, eu estou falando em combustível, comburente, calor. Se eu falar em tetraedro do fogo, o que acontece? Fechou, pessoas? Tá? Questãozinha básica. Podemos seguir? Então, beleza. Vou apagar aqui para a gente poder dar sequência. Com relação à parte de incêndio, e pelo tempo que a gente tem, vamos parar por aqui. É o errado. É uma reação em cadeia. O gabarito é letra B. Lá tá. Vai corrigir para mim lá. Lá tá errado o gabarito lá. Então, 8 ficou letra B. Pessoas, vamos lá então. Outro tópico que eu tenho que trabalhar com vocês. A parte de condutas do socorrista, né? Noções de condutas. 1,60. Tá? A pergunta da colega, qual que é a altura que eu coloco o extintor? Né? 1,60 m, ó, os detalhes. 1,60 m do piso acabado. Tá? 1,60 m do piso acabado. É a altura que tem que estar o extintor. Porque eles consideram que uma pessoa alta alcança e uma baixinha também vai alcançar. E você pode colocar também a 10 centímetros do chão. Então, existe 2 números para você gravar com relação à altura do extintor. Se ele for de parede, 1,60 m do piso acabado ou 10 centímetros do chão. Você já viu que tem um suportezinho que o pessoal coloca um tripézinho? Aquilo ali pode. O isolamento, a área de isolamento, 1 metro quadrado. Tá, 1 metro quadrado, marcado com fita amarela, né? Amarela e vermelha. Amarela, carroceiro de tudo, né? Amarela. Beleza? Vamos mudar então? Vamos mudar? Então eu vou sair aqui da câmera. Agora vamos começar de novo. Ô, pessoal, tudo bom? Agora vamos falar da parte de atendimento pré-hospitalar, tá? Mudou a matéria, tem que mudar o professor. Pessoal, seguinte, se a gente vai falar, né, de atendimento pré-hospitalar, sempre a gente começa aplicando algo chamado regra dos 3 S's. Regra dos 3 S. Aí você olha, cena, segurança, situação. Nossa, mas é burro mesmo. Ó, cena escrito com C e fala a regra dos 3 S, porque tudo é copiado. Tudo vem do inglês. Cena, tudo que acontece antes de você chegar no local, beleza? Você tá lá na assembleia, pagando seu PB lá, tal, né? Aquela cara de fratura exposta, putinho lá, tá. Aí chega no ponto de rádio você, polícia, desce aqui, ó, que é riozão dobrado, né? Tem 2 vítimas aqui que caiu de cima da parte alta da tribuna, tá esparramado lá no chão. A informação chegou antes de você, tá no local. Aí você já começa a perguntar, não, beleza, eu tô em QTY, o que está acontecendo aí? São quantas vítimas? E aí você vai sendo municiado de informações. Antes de você chegar lá, tudo de informação que você receber é cena. Você chegou no local, você está no local, está no perímetro, você vai fazer ao mesmo tempo segurança e situação. Afasta o curioso. Aquela miséria do curioso não soma com nada. Então, pessoal, afasta um pouquinho, mente. Pode mentir, Deus perdoa, né? Deixa a vítima respirar. Afasta, deixa a vítima respirar.
respirar. Então, afasta o curioso, beleza? Lança seus EPIs. O ideal, luva, máscara, óculos, beleza? Óculos, máscara, luva, tá? Então, é o básico que a gente tem que estar lembrando disso aqui. Então, faz um perímetro. Você está em rodovia, você está cuidando da segurança de uma autoridade. Você foi para fazer a segurança de uma autoridade, deparou com um acidente, vocês pararam para poder atender, sinaliza via, segurança, tá bom? Aí lá naquela rodovia, tá lá 15 curiosos, a vítima, você e a autoridade. Beleza, quem que é a prioridade no atendimento ali? Quem que é a prioridade na segurança, perdão? Se você machuca, a autoridade fica segura? Né? Então vamos pensar que a autoridade está lá dentro do carro quietinha, tá bom? Ela está lá quietinha dentro do carro. Aí você tem que controlar a segurança na área ali. Vítima, curioso e sua equipe. Você e sua equipe. Quem que é prioridade? A sua equipe e você. Porque se vocês machucam, todo mundo está desassistido. Então eu quero que você pense nisso. A sua segurança acima de tudo. Mas aí vocês têm a doutrina de conduta com autoridades, que aí eu já não vou entrar nessa área, tá? Que vocês são mais prioritários que ele. Não sei, é com vocês. Eu acho que é ele, né? Vocês não valem nada, hein, cara? Porra, o emprego. Nossa senhora, eu queria estar fazendo esse concurso. Bora, qual que é a real situação? Polícia, você vai me falar, tem quantas vítimas? Tem 2 vítimas, tem uma vítima só. Tem uma vítima que é idosa, tem uma criança. Vítima está inconsciente, vítima está morrendo. Eu preciso do que de reforço? Já ligou no bombeiro? Já chamou o SAMU? PM está no local? PM foi acionada? Guarda Civil foi acionada? O que de recurso que você mobilizou? Então, qual que é a real situação? Viu a diferença? Aqui você não tinha chegado, né? Estava recebendo informações. Aqui você sabe o que realmente está acontecendo. É você que está lá. Viu as diferenças? Viu as diferenças? Pronto, agora vamos. Cumpriu essa etapa, policial? A gente vai fazer algo agora chamado avaliação. Avaliação primária. Pessoas, eu posso errar. Eu posso errar esse número. Eu estou falando que vai ser a 3ª questão da prova de vocês. Pode ser a 4ª, a 5ª ou até a 10ª questão, mas isso vai cair. Beleza? Eu erro a questão, mas aqui, certeza que isso aqui vai cair. Avaliação primária, tá bom? Como que eu vou atender essa vítima? Primeira coisa, a sua vítima tem que ser classificada. Eu posso ter, basicamente, 2 tipos de vítima. 3. Vítima psiquiátrica, está em transtorno, está em surto. Eu posso ter uma vítima de trauma. A vítima de trauma é aquela vítima que recebeu uma pancada. Então, quando eu falei no acidente de trânsito, quando você estava cuidando da autoridade lá, obrigatoriamente é acidente de trânsito, é trauma. Beleza? Recebeu uma descarga de energia, um Kamehameha, trauma. Fechou? A vítima de mal clínico é aquela vítima que passa mal. É algo que vem de dentro para fora, um desmaio, uma convulsão, uma cólica de rim, uma dor de cabeça muito forte. Passou mal de dentro para fora. Fechou? Então, primeira coisa que eu quero que você saiba, vítima é trauma, pancada. Mal clínico, passou mal. Tudo bem até aqui? Conversa comigo. Então tá, você já sabe isso. Você vai começar a avaliar essa vítima aqui. Uma sequência de um método mnemônico de 6 itens, que é o X, A, B, C, D, E. Facinho, facinho. Letra X, comecinho. Grandes hemorragias, hemorragia maciça, hemorragia exsanguinante. Está matando a vítima. Hoje os protocolos falam muito nisso. Trata o que está matando, né? Você tem que manter a vítima, é a sua prioridade. É a prioridade 1 no atendimento. Primeira coisa, não deixar a vítima morrer. Segunda coisa, não agravar a lesão. Já teve o trauma primário, ela já se lascou, ela já está arrebentada. Aí vai lá alguém atender e piora. Pega o coitadinho do motoqueiro, tira do sol e arrasta ele para a sombra. Não, você não ajudou, tá? Então não é legal fazer isso. Então não deixar acontecer um segundo trauma. Então, uma hemorragia sanguinante, que é o que está matando a vítima muito rápida, pode ser uma amputação
Amputação traumática, arrancou o braço da vítima, nossa, arrancou o braço da vítima fora, arrancou a perna dela fora, né? Pode ser uma avulsão, quando você descasca ali, ó, vem arrancando pele, músculo, fica só o cotoco de osso, para de fazer cara de bichinho, aí vomitar aí ainda, tá? Então, né, uma hemorragia que tá matando muito rápido. Como é que você vai atender aqui? Policial, você tem duas possibilidades. Você pode fazer um curativo compressivo, primeiro você começa com pressão direta, evolui para o curativo compressivo, se não resolveu, torniquete. Aí o concorrente que não estudou, vai falar assim, não se usa mais torniquete. Usa. Nunca deixou de usar, só que ele é cheio de regras. É cheio das regrinhas que não dá tempo da gente usar todas as regrinhas hoje. Para a prova, ruma o torniquete lá na vítima. Hemorragia sanguinante, amputação, pá, ruma ele. Pode arrumar, sem dó, tá certo. Né? Aí vem os pormenores. Alto, junto da lesão, aí são detalhes que, né, depende de cenário, que não é possível que a banca vai impor menores. Feita a letra X, eu posso cobrir a letra A. E aqui na letra A eu tenho duas possibilidades, duas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que provocar desobstrução de vias aéreas e eu tenho que provocar estabilização do pescoço da vítima. Estabilização de cervical, da coluna cervical. Aí, aqui, fiote, você precisa lembrar da classificação da vítima. A vítima de trauma, qual que é? Hein? A vítima de trauma é que recebeu uma pancada. Então, a vítima de trauma, a prioridade no atendimento dela é isso aqui, ó. É a cervical, é manter a cervical estável, é não mexer, não provocar uma segunda lesão. A vítima de mal clínico, de desmaio, tá? De desmaio. O desmaio, quase sempre, ele é causado por uma emoção súbita, uma falta de oxigênio no cérebro. A principal causa é a falta de oxigênio no cérebro. Aí você chega lá, pá, sai o resultado, assim, meu nome aqui é eu. Desmaiou. Vítima de mal clínico. Se desmaiou, toda a musculatura relaxa. E aí eu tenho que vir aqui e provocar desobstrução de vias aéreas. Nesse caso de desmaio, que é mal clínico, ó, hiperextensão de cervical. Então, quando a vítima é de mal clínico, a prioridade no atendimento é desobstrução de vias aéreas. Fechou? Fechou, polícia? Boa, boa. Letra B. Aqui, ó, letra B, eu vou cuidar de tudo relacionado à parte de respiração. Aqui é interessante já a gente saber de uma outra coisa. Como que está o estado da minha vítima? Eu estou trabalhando com uma vítima responsiva ou não? Lá na cena, te falaram que tinha duas vítimas, né? Uma vítima conversa contigo. Você chega lá, coisinha, ela conversa. Se ela conversa, ela está viva. Né? Se ela conversa, ela está viva. O coração está funcionando e ela está respirando. Então, na vítima responsiva, você vai checar qualidade de sinais vitais. Na vítima inconsciente, coisinha, ela, tô falando que você, ela não responde, não faz nada, aí você vai verificar presença de sinais vitais. Você viu que mudou? Então, vítima consciente, eu verifico qualidade de sinais vitais. Vítima inconsciente, presença de sinais vitais, tá? Então, aqui na respiração já muda muito. Na vítima, você está consciente. Você está consciente? Fala assim, oi? Pronto, então eu sei que ela está viva. Eu vou verificar se você está respirando bem, se a frequência respiratória está boa, se os dois lados do tórax estão inflando ao mesmo tempo, se não está fazendo força. Sabe aquele suspiro de pessoa apaixonada? Né? Então, se não está fazendo força para ventilar, eu verifico qualidade. Se você não estivesse conversando, aí eu ia encostar o ouvido junto do nariz da vítima para sentir a ventilação dela, ver se o vento está passando na minha orelha, escutar a ventilação e olhar o movimento de tórax. Eu vou buscar presença. Viu a diferença? Conversa comigo? Tá. Letra C. Tudo relacionado à parte de circulação. Então, na letra C, eu vou tratar de algumas coisinhas, ó, tipo hemorragia.
eu vou controlar hemorragias aqui. Aí você fala, nah, mentira. Você já mexeu com hemorragia, Christian. Lá na letra X, você falou para mim fazer as hemorragias, não foi? Que tipo de hemorragia que é essa? Tá matando a vítima. Essa aqui não tá matando. Não é a prioridade, beleza? Então eu vou uma hemorragia, entre aspas, mais branda, mais suave. Vai matar? Ah, vai, mas vai demorar. Dá tempo de eu fazer outras coisas. Então é onde eu vou tratar as hemorragias. Eu vou verificar pulso da vítima. Vou verificar pulso. Presta atenção, polícia, tem divergências aqui. Vítima adulta, vamos tratar do adulto primeiro, que é menos fácil. Vítima adulta, consciente, conversou comigo, eu verifico qualidade de pulso, foi isso que a gente falou? Artéria radial. Então, adulto, consciente, artéria radial. Adulto, não responsivo. Adulto, inconsciente, pulso central, presença de pulso. Vai verificar para mim, artéria carótida ou artéria femoral. Viu a diferença? Consciente, radial. Inconsciente, central. Carótida ou femoral. Criança ou bebê, independente se é consciente ou inconsciente, é aqui, ó, é na braquial. Criança e bebê sempre braquial. Bacana? Você vai olhar para mim aqui, ó, perfusão. Você vai olhar para mim, perfusão. Você vai olhar aqui, ó, apertando a unha da vítima, se enche de sangue em menos de 2 minutos. Então, você vai olhar a perfusão do paciente. Você olha a temperatura de pele. Então, você olha tudo relacionado à questão de aparelho circulatório. E trata, né? Obviamente, você vem aqui e trata as hemorragias desse paciente. Letra D. Letra D. Você vai fazer para mim uma avaliação neurológica. A avaliação neurológica. Nessa avaliação neurológica aqui, ó, tem 2 coisas para você fazer para a gente, policial. Você vai fazer escala de coma de Glasgow. Escala de coma de Glasgow. E você vai olhar para mim por pila só. Christian, que antigamente eu li que fazia algo chamado alerta, voz, dor e nulo, ou indiferente, né? AVDN, AVDI. Segundo o protocolo do bombeiro, segundo o protocolo CBMGO, não tem mais AVDN para esses tipos de vítima aqui, ó. Aonde que é, pai, que está em dúvida aqui? Pode falar. Pode falar. Perfusão. A letra tá horrível, né, pai? Perdão, pessoal de casa. Tá escrito perfusão aqui, é porque eu tô, né, com pressa no horário de vocês aqui. Tá? Então, tchuc, AVDN e AVDI não se aplica mais na avaliação neurológica. Segundo o protocolo CBMGO, alerta, voz, dor e nulo é aplicado em uma única situação, que é quando você está atendendo múltiplas vítimas, várias vítimas ao mesmo tempo, e vai fazer perguntas para crianças, menos de 8 anos. 8, tá? Então, atendimento a vítimas de menor de 8 anos, aplica-se a VDN. Mais de 8 anos, você não faz isso, porque criança de 8 anos não sabe responder as coisas certas, sabe? Né? Para onde você está indo? Que dia que é hoje? Quantas horas são? Não sabe de nada. Então, aí eu vejo se ele está alerta, se ele responde à dor, tá? É por questão de idade. Letra E. Eu vou fazer... Não. Deixa... Martinha veio querendo escrever exposição errada aqui. Exposição, vou expor a vítima. Cuidado aqui, viu, polícia? Cuidado, quando eu falo expor a vítima, primeiro, não é toda vítima que tem que ser exposta, tá? Então tira esse olhar de tarado de cima da vítima, tá? E não é para sair cortando a roupa de todo mundo, não. E na hora que tem que fazer a exposição, é em um local para preservar a sua intimidade, beleza? Um exemplo que eu tenho que fazer a exposição, vítima de um trauma, recebeu um trauma, tá chovendo, aí você embarca ela, coloca ele dentro de sua viatura. Poxa, a roupa molhada vai dar hipotermia, não vai? Não vai esfriar o corpo dessa vítima? Aí eu tiro a roupa molhada e coloco uma roupa quentinha, tá? Pode cobrir ela com um cobertor luminizado. É o melhor que tem. Mas posso usar um outro cobertor do OVG?
Pode. Por que não? Né? Se eu não tiver luminizado, eu posso usar um outro cobertor, eu posso usar a sua blusa de frio, tem que aquecer a vítima. Mas cuidado com expor a vítima em áreas públicas. Fechou? Beleza? Tratar fraturas. Você trata aqui, ó, na exposição, você vem tratar elas por aqui. Tá massa? Tranquilo até aqui, policial? Fechou, sim ou não? Cumprimos a avaliação primária, aí a gente parte para uma outra avaliação, chamada de avaliação secundária. Aí na avaliação secundária, eu vou fazer em todas as vítimas que, ó o detalhe, avaliação secundária em todas as vítimas que não tenha distúrbio em ABC. Se a sua vítima é estável, não tem distúrbio nem em A, nem em B, nem em C, faz avaliação secundária. Se é uma vítima que está decaindo, que está ruim, está passando mal, está evoluindo, está com hemorragia, né, que não controlou, não faz avaliação secundária. Briga na hemorragia. Tudo bem? Fechou? Bora responder uma? Primeira questão, página 61. 61. Após a realização da regra dos 3S, devemos prosseguir com a avaliação primária, onde faremos concomitantemente a checagem da responsividade da nossa vítima. Para facilitar a memorização, utilizaremos o método mnemônico XABCD. Lembra que eu falei que você estava conversando, esses trem? Então, no comecinho eu já vejo se a vítima minha está consciente ou não para me guiar dentro do XABCDE, tá? Então tá, é incorreto, eu estou atrás da errada, é incorreto afirmar que, vamos lá na letra E, começar de baixo para cima. Letra E, a reanimação cardiopulmonar é citada na letra C. Pessoas, é aqui mesmo, ó. A reanimação cardiopulmonar é lá na letra C. Aí você fala, não, parou. Cristian, como assim que eu vou fazer massagem cardíaca lá embaixo? A vítima de parada cardíaca, não obedece XABCDE. Então vai lá, cria um espaço lá dentro da sua mente, libera um espaço lá no seu HD interno aí. Vítima de parada cardíaca, não segue XABCDE. Vítima de parada cardíaca, a sequência de atendimento para essa vítima é C, A, B, D. Olha que louco. Vai checar pulso, desobstruir vias aéreas, fornecer ventilação e desfibrilador. Não é de avaliação neurológica aqui, ó, é de desfibrilador, é de dar choquinho. Então, vítima de parada cardíaca, qual que é a sequência? Cabide. Checar pulso, fornecer, desobstruir vias aéreas, fornecer oxigênio, desfibrilador. Fechou? Então tá certinho. Letra D. Durante a realização da letra E, da avaliação primária, devemos nos preocupar com a hipotermia, certo? Promovendo o aquecimento da vítima, posso usar um cobertor luminizado? Melhor de todos. Fechou, essa aí tá certa. Letra C, a desobstrução de vias aéreas é realizada na letra A, ok? Ok. A desobstrução de vias aéreas é realizada na letra A, independente se é vítima de trauma ou mal clínico. Fiz de propósito. Palavra independente, não é uma palavra que chama a atenção numa questão de concurso? Né? Você corre e fala assim, aqui independente ao erro. Independente se é trauma, se é mal clínico, é na letra A que se faz a desobstrução de vias aéreas. Então, para te provar que nem sempre, né, essas palavras chamativas sempre, toda vez, nunca, tá, elas estarão, né, te levando ao erro. Essa aqui está certa. Letra B. Na letra X, ao avaliar as hemorragias exsanguinantes, podemos realizar toniquete para controlar as hemorragias maciças? Beleza? Então vamos lá na letra A agora, que é aqui do gabarito. Em todas as vítimas, olha a palavra do mal. Né? Olha a palavra do mal. Em todas as vítimas, independente do seu estado, devemos obrigatoriamente realizar avaliação em todas as letras do mnemônico XABCDE antes de iniciarmos o transporte. Onde é que está o erro? Todas as vítimas. Pensa uma vítima de desmaio. Pensa na hora que o Rodolfo Souza pegar, né, o gabarito lá e for conferir com a galera que olha e fala assim, porra, 98% da galera que entrou na Assembleia é meu filho. Teve aqui no concurso. Esse cara desmaia, velho. Né? Tá lá o Rodolfo desmaiado lá no chão. Você acha que no desmaiar a perna dele cai? Para tratar hemorragia sanguinante? Não. A vítima de mal clínico não recebe avaliação de letra X.
A vítima de mal clínico recebe ABCDE. O X é para a vítima de trauma. Fechou? Tranquilo, policial? Pessoas, desejo a todos uma ótima prova, tá? Que Deus abençoe, que ilumine vocês. E quando eu falo a gente aprovar 90 e tantos %, Rodolfo sabe. A última vez que a gente pisou aqui, a gente colocou mais de 50% dos alunos que estão no Corpo de Bombeiro hoje, que está na corporação, veio daqui. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma média dessa aqui com os senhores também, tá? Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Amém? Eu preciso do microfone de vocês, prometo, tá? Eu vou ser mais do que isso. O Christian falou a verdade. O Christian tem uma dificuldade no bombeiro. O pessoal lá não chama ele de senhor, chama de professor. Então os meninos chegam lá, vão trabalhar com ele, assim, né? Na época do curso de formação, tem todo aquele momento de militarização e o aluno chega a dar aquela terminar travada. Professor? Não chama de senhor por causa da graduação dele. Gente, eu primeiro agradecê-los, tá? Obrigado por terem escolhido o Instituto para passar esse dia, realmente um dia, né? Quase 10 horas só de aula. Vocês passaram mais de 10 horas aqui, praticamente mais de 10 horas aqui dentro da nossa estrutura. Eu gosto de fazer uma reflexão, porque eu tenho que fazer duas. Uma delas é enquanto empresa, outra é enquanto uma pessoa que está ligada a vocês nesse aspecto de educação. Quando surgiram as notícias do edital da Polícia Legislativa, isso no início do ano passado, eu já vinha anunciando, né? Falava, edital para sair, e sempre o deputado também, presidente da Alegre, Bruno Peixoto, da mesma maneira, fazendo os anúncios e tal, e as coisas não acontecem no prazo que a gente espera, né? Porque ele fala o anúncio e tal, e todo mundo pensa assim, o edital vai sair semana que vem, né? Do jeito que tá. Mas a gente sabe a burocracia da administração e que as coisas acabam demorando um pouco mais. Para quando a gente está um concurso um pouco mais maduro, isso é ótimo, porque você já sabe, quando a notícia está surgindo, então, opa, já está sinalizado que eu tenho que começar a estudar, e se demorar um pouquinho mais, é até melhor, que eu vou me organizando, já que esse cargo é um cargo de objetivo. Quando a gente está começando, nem sempre você fica aquela ansiedade, quer o edital, porque esse negócio está demorando, tal. É o comportamento que a gente vai tendo de acordo com a fase em que a gente está se preparando. Mas desde aqueles primeiros anúncios do edital, eu venho acompanhando o edital da Polícia Legislativa de Goiás. E falando sobre esse concurso, falando na rede, falando no YouTube, falando no Instagram, em todo lugar. Então, ali a gente inicia, dentro da empresa, um processo de decisão para onde nós vamos direcionar os nossos alunos em termos de trabalho. Porque quando a gente define o trabalho que nós vamos executar, acaba que as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho também vão nessa direção, como uma direção de estudo, preparação e tudo mais. Então, ali eu tomei uma decisão, a decisão que eu levei para todos os colaboradores, no sentido, nós vamos atuar na preparação para a Polícia Legislativa. Quando o edital foi publicado, embora a gente estivesse aguardando muito ele, parece que veio assim meio que de última, meio que rápido, não foi assim, ó, tá demorando, de repente falou assim, ó, vai sair, saiu. Foi dia 28 de outubro, dia do servidor público. Eles escolheram esse dia como dia pontual para fazer o lançamento do edital. 4 dias que a minha filha tinha nascido. Minha filha nasceu no aniversário de Goiânia, 4 dias, eu falei assim, meu Deus, que maravilha. Né? E falei, tá, olhando o edital, um monte de disciplina que não estava no edital passado, que é a mudança sensível, que representa, né, metade da prova. Né? E aí eu comecei a conversar com os professores, bater um papo com os professores, organizando uma equipe, vamos produzir o material, a gente tem que produzir rápido, gravar aula rápida, produzir material rápido, porque é a demanda para esse curso. Conseguimos. Ofertamos material em PDF, videoaula para quem estava no EAD, aula no presencial, lista de questões dessas disciplinas também com gabarito comentado. Isso tudo foi fomentado, produzido e ofertado ao longo da nossa preparação para o concurso da Polícia Legislativa. O processo vai desenrolando, puxa, vamos fazer uma revisão. Né? Vamos fazer uma revisão presencial, uma revisão também EAD para a galera poder, quem está fora poder assistir, como quem está assistindo agora. E aí tem todo um processo de produção de material. Time voltado na produção de material, o material é produzido, leva o professor valida ou não o conteúdo, as alterações são repassadas para o time, são realizadas e tudo mais, enfim.
Cheguei hoje. Para mim, aqui, agora, eu termino meu trabalho para a Polícia Legislativa. O meu trabalho, que é preparar, daqui para frente, é de relacionamento com vocês. Com certeza a gente vai bater um papo ainda sobre a Polícia Legislativa, mas não é mais meu trabalho. Meu trabalho de preparação para o concurso da Polícia Legislativa, que é o que essa empresa oferta, encerra aqui agora, nessa conversa com vocês. Vou sair daqui, vou chegar em casa, vou dar um abraço à minha filha, minha esposa, e falar assim, amor, encerrei mais um ciclo, mais uma etapa, né? E eu vou falar para vocês o sentimento que eu tenho aqui. E é o que me deixa feliz. Olha, nós fizemos, dentro das condições que nós temos, tudo o que era possível para entregar o melhor. Não significa que a gente tenha acertado em tudo. Tenho plena consciência. Inclusive, eu vou ter oportunidade, porque depois que acaba o processo a gente faz isso, eu tenho um negócio que eu trabalho há mais de 15 anos nele, então, e a gente vem evoluindo ao longo do tempo. Eu vou poder fazer uma análise olhando para trás e ver onde a gente acertou, parabenizar as pessoas que estiveram atuando junto comigo pelos acertos, corrigir aquilo que eventualmente sejam pontos de melhoria, mas independentemente disso, porque eu preciso corrigir, preciso parabenizar, e é tudo que faz parte do processo, eu chego com um sentimento assim, ó, nós fizemos o melhor que nós poderíamos fazer dentro dessa preparação para a Polícia Legislativa de Goiás. Significa que o resultado é perfeito? Nunca. Porque nunca vai ser. Eu já passei por esse processo inúmeras vezes. Eu sempre olho para trás e falo, eu poderia ter feito melhor aqui, eu acertei nisso. Sempre. E eu continuo nesse looping, né, a cada novo concurso e a cada decisão que essa empresa tem de seguir acompanhar as pessoas para uma preparação para o concurso. Agora eu levo isso para a vida de vocês. Eu já fui concurseiro, não sou mais, mas posso dizer que eu fui bem sucedido na minha carreira enquanto concurseiro, embora tenha inúmeras reprovações, tem muitas reprovações, mas eu posso dizer, fui bem sucedido, passei em vários concursos e hoje exerço um cargo público, ainda estou vinculado à Polícia Militar, sou capitão da PM. Eu diria, olha, para vocês não acaba agora, mas a reflexão é feita agora, enquanto eu estou conversando. Porque vocês têm a prova amanhã ainda, que só depois dela dá para falar assim, ó, a preparação e tudo que eu precisava fazer para a Polícia Legislativa, dentro da parte de conhecimento para uma prova objetiva e discursiva, encerra amanhã à tarde, quando vocês entregarem a prova e o gabarito. Mas a reflexão, ela já fica aqui agora. Independentemente do resultado de amanhã, porque a gente sabe, são 40 vagas, então, ainda assim, nesse concurso, a maioria das pessoas vão ser reprovadas. Essa é a verdade, não tem como esconder a realidade do certame, né? O sentimento que você tem que carregar é, você fez tudo que você poderia fazer dentro das condições que você tem, que é o tempo que você tem disponível, né? A forma que você tem de gerenciar a sua rotina de trabalho, família e tudo mais. Você fez tudo o que era possível para alcançar o resultado que você deseja? Se sim, se a resposta é sim, parabéns, você venceu. Porque quantas pessoas já ficaram nesse caminho? Eu dou um exemplo. Nós fizemos um lançamento de uma turma inicial e nós demos para esses alunos que fizeram a matrícula no dia a entrada gratuita nesse evento. – 70% não compareceram. Porque desistiram. Porque desistiram, porque é normal no processo. Muitos já ficaram no processo. Muitos já ficaram no processo. Então, só de você chegar aqui já é uma grande conquista. Mas se você chegou aqui com esse sentimento, fiz o melhor do que eu poderia fazer nas condições que eu tenho, você já avançou demais. Parabéns. Parabéns por isso. Então, qualquer que seja o resultado da prova de amanhã, porque eu não sei, não tenho como saber, e nem você, eu acho que tem tanta certeza sobre o resultado que você vai colher amanhã, essa é a bem da verdade, a gente vai com a expectativa, mas a gente também vai cheio de dúvidas. É um conjunto de expectativas e dúvidas. Uns é só dúvidas, outros têm expectativa e dúvidas, mas no final das contas ninguém sabe qual vai ser o resultado da prova amanhã. Estou certo? Você não sabe nem o grau de dificuldade, não sabe nada, é só uma série de coisas que a gente vai criando na nossa cabeça. Independentemente de qual for o resultado, tem esse sentimento. Você deu o melhor nas condições que você tem, você avançou, evoluiu. E se você prosseguir, você vai colher frutos disso. Então, passou, arrebentou na prova, parabéns, continue estudando. Não passou? Parabéns, você deu o seu melhor. Continue estudando, caramba. Porque ali na frente tem uma oportunidade boa e as portas sempre se abrem para aqueles que não desistem. Eu posso falar por conhecimento de causa. Essa frase, desistir jamais, que é o slogan dessa empresa, não é uma ideia, é meu estilo de vida.
Todos os resultados que eu colhi ao longo da vida foram frutos dessa ideia, desistir jamais. Eu me lembro quando eu comecei uma empresa como essa, eu era soldado da PM, eu montei uma turma e fizeram piada de mim no grupo dos meus colegas do quartel. O Rodolfo é soldado e quer montar um preparatório para as pessoas virarem policiais. Olha para você ver, eu tenho esse preparatório. Ele existe. Essa estrutura toda eu construí. É minha, é patrimônio pessoal. Eu construí, simplesmente porque eu não desisti. Eu não era o melhor, e nunca fui, diga-se de passagem. Muitos outros colegas melhores do que eu ficaram no caminho, mas eu não desisti. Então os resultados não são para os melhores, são para aqueles que não desistem do processo. Você não precisa ser o melhor, você só precisa continuar. Então é esse o meu desejo para vocês, uma excelente prova amanhã, que Deus possa abençoar, dar paz para vocês na prova de amanhã, mas levem esse sentimento. Fizeram o melhor que poderiam fazer? Então, vá amanhã colher o resultado que vier. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, tá bom? Valeu. Obrigado, gente.